Na Prever FM, você começa o dia bem informado. Entrevista. Agora 7h02, voltamos com o primeiro jornal na Prever FM e já está aqui no estúdio o biólogo Cláudio de Oliveira. Ele é docente do Instituto de Biociências da Unesp em Botucatu, dirige o Laboratório de Biologia e Genética de Peixes da Unesp e também é vice-coordenador do INCT, sediado na Universidade Federal de São Carlos. Cláudio, bom dia, obrigado por ter aceitado o nosso convite. Muito bom dia, eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês. Uma curiosidade, o INCT significa? Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia. Legal, lá em São Carlos, né? É, a sede em São Carlos. Mexer com peixe é gratificante? Ah, como não, né? Para quem é pescador é sempre gratificante. Você é pescador? Nas horas vagas, né? Mas eu trabalho com isso também, então, o tempo todo. Ô Cláudio, mas a quantidade de espécies de água doce, ela é quase que infinita, porque tem muitas espécies que ainda não foram descobertas. É verdade, o número é muito grande. Só no Brasil a gente estima que existem umas 8.000 espécies. 8.000 espécies? Muitas delas ainda não são catalogadas pela ciência, né? O Amazonas é o nosso principal fornecedor? Sim, a bacia amazônica é onde tem a maior diversidade, mas aqui a bacia do Prata, né, onde a gente mora, também tem uma diversidade muito grande. Tá. E como é que estão essas espécies? Muitas ainda conseguem ficar preservadas com tanto que o homem mexe no meio ambiente, Cláudio? Elas estão sofrendo bastante. Eu imagino. Sim, infelizmente hoje a gente já tem muitas espécies com muito risco de extinção, né? O IBAMA divulgou um livro recentemente sobre as espécies ameaçadas de extinção, né? De peixes, né? E já inclui mais de 700 espécies que estão ameaçadas de extinção. O trabalho seu e de sua equipe nesse laboratório de biologia genética, ele ajuda para que essas espécies não cheguem de fato à extinção? Na verdade, o que a gente faz é buscar conhecer as espécies, porque se a gente não conhecer as espécies, a gente nem sabe se elas vão extinguir ou não. Entendi. Então, o nosso papel é identificar essas espécies e catalogar as espécies, na verdade. Nós não fazemos trabalho assim na área de ecologia ou na área de reprodução, mas trabalhamos numa outra frente, né? Vamos dizer assim. Para conhecer de fato as espécies, né? As espécies. E não é um trabalho fácil, porque a quantidade de espécies aí... Não é. Não é justamente por isso, porque já existem muitas que são conhecidas e o que a gente tem que fazer é separar as que são conhecidas das que não são conhecidas, né? Entendi. É isso que a gente faz no laboratório. Perfeito. E quais são os principais fatores que levam os peixes à extinção? Tem a ver mais com a ação humana ou natural? Sempre tem causas naturais, claro, né? Porque a natureza é dinâmica. Mas, sem dúvida, o fator principal é o humano, né? Porque quando a gente constrói barragens, quando a gente tira água do rio para beber, todas as modificações que a gente faz sempre tem uma causa, um efeito, né, na verdade. E em relação a essa catalogação, né? Você falou que tem espécies que ainda não foram descobertas, digamos assim. A gente sabe que no mar, principalmente, a gente tem muitas espécies desconhecidas, até pela profundidade, a pressão da água dificulta bastante. Em água doce seria pelo mesmo motivo? Também. Porque muitos ambientes são muito difíceis de você amostrar, né? Por exemplo, na Amazônia, a gente tem acesso a cidades onde vivem alguns ribeirinhos, mas entrar para dentro da floresta é bem mais difícil, né? Isso requer assim, conhecimento, requer tempo, dinheiro, então é complicado, né? A gente fala que é mais difícil entrar na floresta amazônica do que pescar em água profunda. Entendi. Os dois são difíceis, na verdade, mas entrar na Amazônia é difícil. Ô Cláudio, espécies já popularmente conhecidas, como o pirarucu, por exemplo, né? Já há alguns anos, trabalhos de pesquisa, inclusive, de tentativa de criar o pirarucu aqui na região sudeste, né? Existe. Várias dessas tentativas são bem sucedidas, né? Agora, o que está preocupando mais os biólogos em geral é que o pirarucu ele foi introduzido, né, em muitas regiões, principalmente no oeste paulista, e hoje ele já é uma praga, né? É um predador, né? Ele é um predador extremamente voraz, né? Entendi. Cresce muito rápido, né?
Para você ter uma ideia, ele nasce em 1 ano, ele já está com 60 centímetros quase de tamanho. Então ele cresce muito rápido e para isso ele tem que comer muito. Então ele acaba com tudo que tem por perto, né? Quer dizer, a ação humana de novo atrapalhando, de novo, né? A introdução de... A gente fala que é a introdução de espécies exóticas, né? Não é exótica porque ele é do Brasil, mas na nossa bacia ele nunca existiu, né? E nem devia existir, né? E nós tivemos também, acho que na década de 80, principalmente aqui na nossa região, a introdução de outros peixes que passaram a ser predadores e que acabaram, quer dizer, quase que extinguiram muitas espécies nativas aqui, né? Verdade. A CESP introduziu muitas espécies exóticas, né? Algumas, como as carpas, não foram para frente, né? Ainda bem, né? Mas algumas, como as curvinas, por exemplo, elas foram se adaptando aos rios da nossa região. E hoje a gente vai aqui no Tietê, a gente pega a curvina de monte, né? Ou a tilápia, né? Também, né? A gente pega a tilápia de monte. Né? O que é? Faltou conhecimento à época para poder fazer uma ação dessa? Faltou. Na verdade, eu não diria que faltou conhecimento, né? Falta um pouco de juízo. Juízo, né? Quer dizer, conhecimento tinha, faltou juízo, né? Os biólogos sempre alertaram que essa transferência de espécie é muito perigosa, né? Porque você pega uma espécie de um lugar que é diferente, bota ela num outro lugar que ela não tem predadores, ela vai comer as espécies que estão ali. Então isso é sempre um risco, né? Isso a gente sabe já há muito tempo, né? Não é falta de conhecimento. Para o pessoal poder entender, né? De repente você tem um aquário na sua casa, né? Sim. E de repente você coloca um predador naquele aquário com seu peixinho bonitinho e tal, ele vai acabar com tudo, né? E o pior ainda, o que a gente vê é que às vezes a pessoa compra um peixinho bonito no aquário, ele vai crescendo, aí ele fala, não dá para eu ficar com ele no aquário, eu vou soltar. Aí pega ele e solta no riachinho perto de casa. Solta no riachinho, e aí acontece tudo de novo. Aí a gente encontra, né, nesses riachos aqui de Botucatu, um monte de espécie exótica de aquário, né? Quer dizer, que vão atrapalhar na sequência da vida. Com as espécies nativas. E às vezes elas vão se dar muito melhor que as espécies nativas, porque elas não têm predadores, os parasitas não reconhecem essas espécies. Então, entendi. É um perigo. E pensando na variedade de espécies, como os ecossistemas brasileiros contribuem para ter essa diversidade de peixes no Brasil? Então, o Brasil é o país das águas, a gente fala, né? A gente tem grandes bacias hidrográficas, né? Aqui no Paraná, do São Francisco, na região do Amazonas, no Paraguai, né? No Pantanal. Então, essa diversidade de ambientes, né? Gera muitos tipos de rios diferentes, né? E rios que estão isolados há muitos milhões de anos. E isso tudo contribui, né? Para essa diversidade aumentada que a gente tem aqui, né? O Brasil é o país que tem mais espécies de água doce no mundo, né? Entendi. Bom, e a atuação seria mais aqui na região mesmo, então, ou vai para mais distante, vai procurar outras fontes para essa pesquisa? O nosso laboratório trabalha hoje com peixes no mundo inteiro, né? Assim, é focada a nossa pesquisa na América do Sul, que a gente chama de região neotropical, né? Porque é onde tem mais espécies de interesse direto nosso, né? Mas hoje a gente tem projetos que englobam peixes de todo mundo, né? E não só peixes de água doce, né? A gente também trabalha com peixes marinhos. Né? Porque também é uma fonte de espécies diferentes, né, de biodiversidade que ainda é pouco conhecida, né? Num projeto que a gente está terminando agora de inventário de peixes de água profunda no Brasil, a gente encontrou quase 130 espécies, dessas uns 10% são novas, né? São coisas que nunca ninguém viu, né? Ou nunca ninguém viu no Brasil, pelo menos. O Cláudio, com o aquecimento global, o aquecimento das águas, inclusive, né? Algumas espécies que eram desconhecidas, em virtude desse acontecimento, infelizmente, elas passam a subir para a superfície, né? A gente vê, hoje em dia, a facilidade de você ter informação a todo momento, que isso, de fato, está acontecendo, né? Verdade. Porque qualquer alteração no ambiente vai favorecer algumas espécies em detrimento de outras, né? Então, algumas que eram conhecidas vão acabar desaparecendo e aquelas que conseguirem ficar mais adaptadas, né, elas vão acabar se multiplicando. A natureza é assim, né? Ela não perde oportunidades, né? Então, o aquecimento global é um risco muito grande para as espécies atuais, mas é uma janela de oportunidade para espécies oportunistas, né, que podem aproveitar isso também.
Existem espécies que elas se adaptam tanto à água salgada quanto à água doce? Existe. É? Para quem é pescador assim e já pescou robalo, sabe muito bem, né? A gente pega, o robalo é um peixe de estuário, né? Que vive em água salgada, mas a gente pega lá em Ribeira de Iguape, que está a 50 quilômetros do mar, né? E a gente pega no Rio Ribeira uns robalos muito bonitos. Então eles têm essa... Tem. Que interessante. Inclusive tem esse filme agora famoso do tubarão lá do Rio do Rio Sena. No Brasil, os grandes tubarões sobem o Rio Amazonas, né? Isso é normal. Eles vão até o Peru, né? Pelo Rio Amazonas, né? Tubarão touro, por exemplo, ele sobe, né? Eu vi ontem, inclusive, comentei com as colegas aqui, antes da gente começar o jornal, um vídeo, né? A Jovem Pan colocou de um tubarão, o pessoal pescando no Amazonas, de repente, um tubarão passando do lado deles, eles gritando, meu Deus! Não é muito comum, assim, mas tem muitos registros, que eles vão até Iquitos, no Peru, né? Que é lá perto da nascente do Amazonas, né? Quase 4 mil quilômetros do mar, né? Aí eu falei, a gente vai ter aqui um especialista, vamos perguntar se é verdade ou se é uma fake news, né? Porque um tubarão do lado do barco... O que um tubarão vai estar fazendo no rio, né? A gente pensa. Que coisa! É um peixe de água salgada, né? Basicamente, né? Mas eles sobem o Amazonas. Mas ficam ali por um determinado tempo e voltam para o mar? A gente conhece muito pouco sobre a biologia deles, mas a gente sabe que eles sobem e descem, né? Eles fazem seria um caminho de migração deles ali. Não, é um caminho de alimentação, na verdade. Então, eles seguem outros peixes menores que eles comem, né? Então eles vão seguindo e vão comendo no caminho, né? Até eles chegar no momento que eles falam que não dá para ir mais, aí eles voltam, né, para o mar. Nesse caso, acho que ele estava com fome porque o desespero dos pescadores no barco foi muito grande. Então é uma rota de alimentação, o risco é esse, né? E como que vocês realizam esse processo de identificar novas espécies? Como vocês descobrem que aquele peixe é uma espécie totalmente nova? Então, tem várias fases desse processo, né? A fase mais, assim... divertida é ir na natureza e coletar os espécimes. Então a gente vai para os pontos que a gente ainda não conhece e coleta todo o material que tem lá, né? Pesca os peixes, traz para o laboratório. No nosso laboratório a gente faz uma análise genética, então a gente tira uma amostra do tecido do peixe, faz um sequenciamento de DNA e através da comparação desse DNA com o DNA de outras espécies que a gente já conhece, a gente vê se ele é igual ou é diferente, né? Sendo diferente, a gente já tem uma possível espécie nova, né? A gente trabalha mais detalhadamente do ponto de vista de anatomia, de estrutura óssea, essas coisas assim, até ter certeza que realmente é uma espécie nova. Quando eu vi a notícia que vocês já identificaram mais de 100 novas espécies, aí você dá a informação que nós temos mais de 8 mil variedades, eu falei, eles têm muita coisa para fazer ainda, né? Tem muita coisa, é verdade. Na verdade, o nosso laboratório ele trabalha mais com evolução. Tá. Mas, nesse processo, a gente acaba identificando muitas espécies novas, né? É por isso que eu comentei com um jornalista da Unesp que, somando, a gente já descreveu por volta de umas 100 espécies novas, né? Tá. Tanto de peixe de água doce quanto de peixe marinho, né? Misturando aí. E nessas identificações, tem alguma espécie que realmente falou, nossa, essa espécie é fantástica? Ou todas são para vocês, pesquisadores? Tem muitas assim... tem muitas delas que são muito bonitas, assim, são muito interessantes, assim, né? Mas a gente identificou uma espécie há alguns anos atrás que a gente colocou o nome dela de Neoplecóstomos botucatu. Porque nós pegamos num riachinho atrás da Unesp. Né? Olha só. Que legal. Na primeira vez que eu coletei era um cascudinho, muito bonitinho, assim, colorido. Eu falei, nossa, esse cascudo não deve ser conhecido, né? E nós fizemos um estudo com ele e realmente ele não era um conhecido. Aí nós chamamos ele de Neoplecóstomos botucatu. É endêmico, então? É endêmico dessa região. Que interessante, que interessante. Do rio Paranapanema, né? Da bacia do rio Paranapanema, do Rio Pardo. Ô Cláudio, nessa diversidade de peixes, é comum, de repente, alguém trazer um peixe que não é da nossa, não é nativo, e de repente haver um cruzamento desse. Isso pode acontecer ou não? Não, assim, a gente recebe muitas espécies que não são nativas. Realmente o pessoal conhece, aí eles mandam pra gente e falam, nossa, que bicho é esse? Né? A gente olha e fala, isso aqui é um bicho de aquário. Mas eles não cruzam com as espécies nativas, né? Isso não.
Eu estou te perguntando porque um tempo na minha vida eu fui pescador. Eu posso até trazer a foto amanhã. Eu tenho uma foto aí. Mas o tambaqui com o pacu, o cruzamento dá o tambacu. Sim, essas são espécies nativas. Realmente a gente consegue em laboratório fazer esse cruzamento. Tá. É como cruzar o pintado com a caixara, né? E fazer o ponto e vírgula que a gente fala, né? Os pescadores conhecem ponto e vírgula. E isso acontece o quê? Passa a ser um atrativo pro pescador? Tem uma espécie diferente? Ela é mais esportiva na hora do pessoal pescar? Não necessariamente, eu acho. Isso é feito em termos de piscicultura. Tá. Porque na piscicultura nem sempre os machos e as fêmeas elas amadurecem no mesmo tempo dentro da espécie. Então, às vezes é difícil você cruzar só dentro da espécie. E aí os piscicultores optam por fazer essa mistura de machos e fêmeas de espécies diferentes, né? E outro motivo também é que às vezes eles tendem a cruzar esses animais tentando achar animais que cresçam mais, que desenvolvam mais rápido, né? A história do vigor híbrido que a gente fala, né? Misturar coisas diferentes para ver se ele fica mais potente, assim, né? Essa foi a ideia principal, né? Para fazer esse tambacu, que é o híbrido, né? Do pacu com o tambaqui, né? O ponto e vírgula, né? Que é o híbrido pintado com a caixara. Tem vários híbridos que se faz. Entendi. No estudo que vocês realizaram, de certa forma foi identificado um gap de conhecimento sobre a Amazônia, que vocês comentaram. Isso já era conhecido? Ou como foi esse processo? Não, isso assim, a gente sabe realmente, porque a Amazônia é uma área muito grande, né? E ela não está só no Brasil, né? Ela vai desde as Guianas até a Bolívia. Então, assim, é uma área muito grande, é razoável pensar que tem mais espécies, né? E também a Amazônia é uma área que tem muito rio, né? A quantidade de rios é imensa, né? Então, também é razoável pensar que vai ter muito mais espécies por lá, né? Mas o nosso estudo, como eu disse, ele não fica só na Amazônia, né? Ele se estende por todos os biomas do Brasil, né? E da América do Sul. O Cláudio, a percepção de que aquele peixe é venenoso, né? E as pessoas, às vezes, erroneamente, pesquei um peixe, eu vou comer e passam mal, chegam até a morrer, né? Também na água doce, a incidência de peixes venenosos é muito grande? Não. Em água doce é muito raro. Assim, a gente tem alguns peixes, como os mandis, por exemplo, que tem veneno nos espinhos, né? Então, quando a gente pesca um e põe a mão sem querer, dói muito, né? Mas não chega a ser tóxico a ponto de matar alguém, né? Em água doce a gente não tem esse mecanismo, né? É mais isso, né? Dói, né? Mas depois de um dia, às vezes, passa, né, a dor. Eu já vi em pescarias, né, pessoas que foram pegar um mandi ou a mandiúva, que o pessoal popularmente fala, né? E o ferrão chegou a atravessar a mão, né? Teve que correr a um pronto-socorro ou, muitas das vezes, a cultura popular, urinar em cima, né? Essas coisas não é uma boa ideia. Não é uma boa ideia mesmo, né? Só aumenta a infecção, né? Não tenho dúvida. Não, mas a água quente, às vezes, inativa o veneno, né? Mas é água, né? Água, é verdade. Mas, realmente, esses animais têm um veneno próximo a esses espinhos que dói muito, né? Mas não chega a matar ninguém, né? Não acontece, né? É diferente de um baiacu, por exemplo, que tem uma toxina que, se você realmente comer a toxina, você morre, né? Quer dizer, um sushi man tem que ser muito bom para tirar tem que essa... ser muito bom. E você tem que confiar muito, né? Porque... Não tenho dúvida. Eu falo, tem tantas opções, você vai comer justo que corre o risco de morrer, né? Então os baiacu é melhor deixar quieto. Não tenha dúvida. O Cláudio, pois não, Ellen? Não, eu queria perguntar a respeito de... quando a gente estava falando de espécies novas, às vezes para saber até se é uma espécie em extinção, a gente sabe que, de um modo geral, quando há esse tipo de estudo, às vezes há o microchipamento, né, desses animais para acompanhar o estilo de vida, quanto tempo ele vive e tudo mais. Isso pode acontecer com os peixes também? Isso acontece, não? Sim. Tem pesquisadores que trabalham nessa linha, assim. Eles marcam os peixes, né, com tags. E hoje a gente tem possibilidade de seguir esses peixes via antena de rádio ou via satélite até. E é interessante para estudar a migração, por exemplo, dos bagres da Amazônia, né, que sobem todo o rio Amazonas para reproduzir, depois voltam para o estuário para se alimentar, né? Esse tipo de estudo é interessante. Para ficar por dentro do comportamento até para do saber animal. Exatamente as rotas que eles fazem, né?
tem várias pessoas, né, vários biólogos que trabalham nessa linha de pesquisa, né, de monitoramento, né. Para peixes marinhos também, né? Assim, eles marcam os bichos na costa do Brasil e depois seguem eles por onde eles andam no mundo. Tem alguns que vão até a África, volta, vai até a África, volta. Né? Que interessante, hein? Que interessante. Ô Cláudio, e qual é o maior peixe de água doce? É o pirarucu mesmo? O pirarucu é o maior, é o que cresce mais, né? Entendi. Aqui no Brasil é o pirarucu, né? Chegando até quanto? 2,50 metros. 2,50. Mais. Pesando o quê? 150 quilos? Um pouco menos, mas por volta disso, 150 quilos. Uhum. Mas na história do pescador é bem maior, né? Ah, sim. Eu ia perguntar isso. Você, como pescador, qual foi o maior que você pescou já? Porque tem isso também, né? Não, assim, eu já pesquei peixes grandes, né? Assim, os bagres da Amazônia crescem muito, né? E às vezes quando a gente pesca, não com anzol, mas com espinhel, né, que a gente coleta, a gente pega animais grandes, assim, né? Mas o que eu pesquei não era muito grande, não. Devia ter uns 20 quilos, mais ou menos. Você, como biólogo, como pesquisador, os seus colegas gostam de ficar do seu lado na hora da pesca para saber ali vai dar peixe. Sabe que eu tenho tido tanta pouca oportunidade de pescar, assim, esportivamente, que... não sei como responder essa pergunta, mas no campo a gente coleta muito, assim, a gente tem muita prática, né? Uhum. Só que quando a gente vai no campo, a gente... eu sempre levo uma varinha, né, para não perder a oportunidade, mas Entendi. A gente pesca mais com redes, com tarrafa, rede de espera. Sempre levado à pesquisa também, né? Porque a gente tem muito pouco tempo nesses ambientes, a gente tem que amostrar muito, né? Para conhecer toda a diversidade, então a gente tem que ser muito eficiente, né? Tirando os predadores, qual o tempo de vida útil de um peixe? Assim, na média. Sabe que a gente conhece muito pouco sobre essa questão, assim. O que a gente sabe é que esses peixes pequenininhos, eles duram 3, alguns peixes duram 1, 2 anos, não mais. Entendi. Alguns nem isso, né? Dura só 6 meses. Mas os peixes grandes, né, que nem o pirarucu, esses outros, os tambaquis, né? A gente estima que eles consigam viver até uns 20 anos de idade, mais ou menos. 20 anos. Quando é criado num pesqueiro, por exemplo, que há alguns anos atrás já virou uma febre, e eu me lembro de um pesqueiro famoso, do meu amigo Paulo Bertini, aqui em Botucatu, que eu cheguei a pescar uma carpa de 12 quilos e alguma coisa, né? Mas quando eles fizeram lá uma remodelação no lago, tinha carpa de 30 quilos, né? Bem gordurosa já, enfim. As carpas são peixes que vivem muito, né? Existem alguns relatos de que elas chegam a viver 80 anos. 80 anos. E elas chegam a mais de 100 quilos. Entendi. Sim, elas crescem muito, realmente. Assim. Agora, no Brasil, os peixes que crescem mais são esses bagres, né? Que a gente estima que eles têm esse tempo de vida, 10 a 15 anos, 10 a 20 anos. E os pirarucus, os tambaquis, né? Que são os maiores que a gente tem. Entendi. Sempre dizendo o seguinte, pesca e solte, viu, gente? Pesca e solte. Faz tempo que eu não vou pescar, mas pesca e solte sem a fisga, né? Para preservar o peixe também. Não, a gente tem, na verdade, eu digo assim, se você pescar um peixe nativo, solta. Se você pegar um peixe exótico, guarde. Então é melhor a gente tirar as tilápias do rio, tirar as corvinas dos rios, né? Porque isso é um favor que a gente faz para a natureza. E como que dá para saber se um peixe é exótico? Então, assim... Os pescadores normalmente conhecem, né? Os peixes maiores, principalmente, né? Agora, nem sempre é tão simples, assim, né? Peixes pequenos, peixes, assim, que nunca ninguém viu, né? Aí só uma análise cuidadosa, assim, né? Precisa ter muita experiência. Na dúvida, solta, né? Mas é comum, de repente, no laboratório, vocês receberem foto ou um e-mail de alguém que fala, olha, eu pesquei esse peixe, que peixe é esse? Não é muito comum, mas aparece, assim, alguns grupos de ictiólogos, né, de pesquisadores que trabalham com peixe, aparecem várias fotos, assim, né? Que bicho que é esse? De onde é que é mais ou menos frequente, assim. Entendi. Mas nem sempre a gente pode ajudar também, porque às vezes nem tudo a gente conhece também. Vale a pena apelar pro Google nessa hora, né? Não, a gente sempre tem amigos, né? Então a gente... Alguém sempre conhece. Alguém tem que saber, né? Não é possível. Você, como biólogo e nessa área de peixes, tem aquele peixe que seja o seu... Eu sou o admirador desse peixe, que seja... Não é o Nemo, não, né? Não.
Não, dos peixes de água doce, assim, um peixe que eu trabalho desde que era aluno de graduação, há 40 anos atrás, são os coridoras, né? São uns peixinhos de aquário que a gente chama de limpa-fundo. Limpa-fundo. Que eles são muito bonitinhos, assim, né? Eu tenho trabalhado com eles por volta de uns 40 anos. É o que eu mais gosto, realmente, é o grupo que eu mais gosto. E que tem aquela função, né? De ficar limpando ali o aquário, fica no cantinho. No aquário justamente para ficar no fundo. Mas eles são muito diferentes, assim, né? Eles têm... A gente conhece 200 espécies diferentes de coridoras. 200. E a gente estima que existam 400 espécies, né? Então, é um grupo muito fascinante. Quer dizer, em lojas de aquarismo, né? É muito comum vender esse peixe, que é fundamental para a limpeza do aquário, sim, né? Eu acho que não tem nenhuma loja de aquário que não tenha um coridora para vender. Entendi. Eles são muito comuns. E muito interessantes também. Principalmente do ponto de vista evolutivo, né? Eles são um grupo muito interessante. Ô Cláudio, para a gente encerrar, as pessoas que acompanharam esse nosso bate-papo aqui no primeiro jornal da Prevera FM e quiserem ter mais informações, existe um endereço eletrônico que as pessoas podem entrar, saber mais do seu trabalho, saber mais do trabalho de pesquisa que vocês fazem? Então, na Unesp, a gente tem uma página do nosso laboratório, mas ela não tem muita informação, a gente não consegue manter muito atualizada. Né? Entendi. Mas no Instituto de Biociências... A gente está criando agora um museu, né, de ciências, né, lá no Instituto, justamente para a gente poder divulgar mais isso, né? É um museu que vai estar ligado a coleções biológicas, né, inclusive a nossa coleção de peixes. Que legal. E aí as pessoas vão poder visitar mais frequentemente, né? A gente está esperando que até novembro, eu acho que a gente deve inaugurar esse espaço de museu, que vai ser muito legal para a população inteira poder ir lá visitar, né? Isso vai ser bastante interessante, muito, né? Muito legal, muito interessante. Ô Cláudio, então agradeço, viu, você ter aceitado o nosso convite, tá? Parabéns pelo seu trabalho e nos mantenha informado. De repente apareceu uma espécie mais exótica ainda, nos informe, por favor. Pois não, muito obrigado pelo convite. Um bom dia a você, Cláudio. Bom dia para todos.